Opa, tudo bem? Olá, queridos amigos da nossa página do Movimento Sou Freud, eu sou o Wagner Costa. Eu estou passando aqui primeiro para desejar um bom feriado para todos, né? Um fim de semana e amanhã, domingo de Páscoa, né? Para quem segue esse rito da maior história da humanidade, que foi a história do Cristo, Filho do Deus vivo, né? A gente sabe que é uma data no calendário cristão, então os cristãos católicos eles comemoram, né, essa paixão, morte e ressurreição do Filho de Deus. E isso já é uma tradição, né? Já as outras religiões, como a evangélica, já é de um outro tipo de forma. E outras também do segmento cristão. Mas eu estou passando aqui para comentar com vocês que no início do mês a gente falou que iria fazer uma capacitação para falar sobre o trabalho chamado psicanálise nas comunidades que a gente estaria executando no mês de maio, em Parnaíba, no Piauí. A primeira cidade a receber o trabalho do processo de escuta e terapia, porque isso já é executado aqui na internet, né, através de 5 profissionais da psicanálise, né, sob a supervisão do psicanalista Ramon Araújo, que faz parte desse trabalho belíssimo, que é coordenador da clínica de terapia online do Movimento Sou Freud, que está em pleno vapor, né, esperando quem quer passar pelo processo. É feito todo o processo de acolhimento, triagem, a escuta e o encaminhamento para o processo terapêutico da forma no plano econômico. No ano passado nós atendemos uma quantidade de pessoas indiretas e mais de 22 pessoas tratadas no processo terapêutico, né, de forma gratuita. E hoje essas pessoas são inseridas em outras modalidades de clínica social ou mesmo de clínica terapêutica particular. Elas seguem com o tratamento online. O tratamento online, a pessoa tem o mesmo benefício do presencial, né? E o presencial, é lógico que você tem que estar ali presente, né, na sua cidade, na sua localidade. E hoje a gente sabe que o tratamento online, você vê que até a telemedicina está avançada também, né? As clínicas, elas têm feito esse trabalho também de pré-consulta, de pré-agendamento e a consulta também online, né? A pessoa hoje compra pela internet, faz compras no supermercado pela internet, vem deixar em casa os mercadinhos, as grandes redes de loja, não precisa nem ser grande rede de loja, né? Então, essa comodidade que a internet vem nos oferecendo faz com que a gente viva esse trabalho importante que é a psicanálise. Por isso que eu disse, a psicanálise no contemporâneo. Então, o psicanalista Zenildo, ele também faz parte do movimento Sou Freud, e eu estarei até o dia 31, acredito que é 30 ou 31 esse mês, né? Até o final do mês, nós vamos estar em intensa capacitação. Toda semana é um tema diferente para me estudar. Eles me indicam um tema e eu discuto com cada um. E eu já previamente, já falei com o Zenildo, já fiz a resenha do livro que ele me indicou. Falta só editar a resenha, né? E vou postar no grupo de psicanálise do Movimento Sou Freud, também o meu outro grupo, que chama-se Psicanálise Freud, que é aberto para quem quer participar, quem quiser. E estou agora aqui nessa live aproveitando a oportunidade. E depois a gente vai produzir um Rios também, para falar melhor, que você entenda, né, que você compreenda o porquê, né, que nós estamos nesta capacitação. O psicanalista Zenilton,
nosso colega do movimento São Freud, me indicou o livro Em Busca de Sentido. Esse livro, ele é de Viktor Frankl, um psiquiatra, psicanalista. Na verdade, eu digo psicanalista porque ele teve contato com o Freud também, não é? Lá em Viena, na Áustria. Mas ele resolveu fazer a sua própria terapia, o processo psicoterapêutico que é a logoterapia, não é isso? Então, galera, o livro ele foi escrito em 1946 e conta uma das histórias mais cruéis que a humanidade já passou. Infelizmente, foi terrível a época que Hitler invadiu a Áustria, a época que Hitler tomou a Alemanha e pegou judeus e colocou em campos de concentração para extermínio e muitos homens para o trabalho escravo. Em busca de sentido, eu comento na minha resenha, que é do psiquiatra austríaco Viktor Frankl, é um livro de memórias que possui um vasto conhecimento, e eu posso até dizer empírico, né, de uma psicologia poderosa, e ao mesmo tempo uma meditação sobre sua experiência em vários campos de concentração em Auschwitz. O Victor não esteve apenas em um campo de concentração, não. Ele esteve em 4. Ele foi mudando de um para o outro, para o outro, para o outro. E durante o curso dessa mudança, ele conviveu com oficiais cruéis, ele conviveu com pessoas, colegas seus também prisioneiros, que passaram por coisas terríveis. Então eu vou comentar um pouco com vocês o que eu coloquei na resenha. O Victor, psiquiatra por formação, era judeu. Ele foi médico, né, fundando, logo depois que foi liberto, a logoterapia. Mas a gente volta ainda à questão do livro, antes dele fundar a logoterapia, que foi baseado no livro Em Busca de Sentido, que há outras edições também, complementares desse livro. Ele, ao voltar para Viena, teve a notícia que a sua mulher e sua mãe e sua filha foram mortas pelo regime de Hitler. Infelizmente. Então você vê que coisa cruel, né? Ele já era psiquiatra quando foi capturado na Segunda Guerra Mundial. Ficou vários anos preso e passou por 4 campos de concentração, viu? Perdeu a mãe, pai, irmãos e a esposa. Foi muito difícil. O Dr. Freud, o pai da psicanálise, perdeu 2 irmãs em campo de concentração porque elas ficaram para trás. Ele não foi permitido que elas fugissem para Londres com ele. Os nazistas não permitiram isso, entendeu? Então, o Dr. Frank não teve essa sorte. Ele foi preso, foi submetido a um trabalho exaustivo e ao voltar teve a notícia dos seus familiares mortos. E quando você começa a ler o livro, já de cara você vê o tamanho da, das barbáries e você diz assim: será que isso é verdade? Será que isso aconteceu mesmo? Você imagina, você se pergunta. Então você começa a ler e começa a olhar e vai pesquisando e você cai na real. A sua ficha cai que foi muito difícil. Foi verdade. Em seu livro ele relata como o ser humano foi levado a situações de extrema, subhumanas, o que se passa na cabeça do prisioneiro. O próprio Viktor Frankl nos diz em outros livros dele, não se dedicar a escrever os horrores dos campos de concentração. Ele não se dedicou também ele pincelava, mas ele não cravava tanta coisa horrível.
nos outros livros, mesmo tendo vivido nas piores circunstâncias possíveis e inimagináveis. Frank também afirmou sua crença de que o espírito do homem não pode se elevar acima das piores circunstâncias. Na página 101 ele diz o seguinte: o que faz necessário aqui é uma reviravolta em toda a colocação da pergunta pelo sentido da vida. Precisamos ensinar as pessoas em desespero que a rigor nunca e jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida, mas sim exclusivamente o que a vida espera por nós. Sabe? Então, ele citou isso quando e ele disse mais. Veja bem, ó. Na citação acima, quando já não somos capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar nós mesmos. Paradoxalmente, foi um momento de tragédia sem sentido e sofrimento que Frank foi capaz de dar sentido à experiência humana de uma forma nunca antes articulada. Então, a teoria existencial, ela, ela é mais do que uma fala. Ele, Frank, dizia respeitar o Dr. Freud pela história que ele representou, pelo que ele fez, mas ele acreditava que o ser humano pudesse ser compreendido de outras formas, não só apenas pela fala, mas que nós precisássemos, nós teóricos, nós estudantes, nós doutores e para a sociedade precisava que não pudesse ser apenas como, falando abertamente para vocês, de um tipo de psicoterapia única, mas variada, interligada, entendeu? Porque a psicanálise, ela tinha o seu campo, como tem, né, que é o objeto do inconsciente. E já a psiquiatria, ela trata através do medicamento, através do psicotrópico. E a psicologia é pela forma do comportamento, de situações, de cognição, etc., né, etc., da forma que todo mundo conhece, né? Então o Frank achava que a pessoa vinha ao mundo por um motivo, né? E que havia esta existência. E uma vez tendo essa existência, era capaz que nós, em situações, pudéssemos nos confrontar nós mesmos para a gente entender. Então, ao se questionar, ao perguntar o porquê, o sentido da vida, qual é o sentido da vida, que sentido da vida é esse que eu quero, que sentido da vida é esse que eu busco, a resposta estava em nós mesmos. E ele foi moldando essa teoria dele quando ele via aquela forma que os seus companheiros de prisão foram submetidos. Lá também, na metade do livro, ele já conta isso, que a galera lá tinha para comer apenas 30 gramas de pão e um punhado de sopa. Então aquilo era impossível para sustentar um homem num campo de concentração em meio ao frio, né? E os trapos, as vestimentas deles eram trapos. No final do dia eles estavam exaustos, eles dormiam em camas, beliches enlameados, roupas sujas. Alguns ficavam na janela, passavam a noite toda olhando para o tempo, olhando e aquele frio enorme à noite. Ele também conta que desses 4 campos de concentração que ele foi mudando de alojamento, teve pouca mudança, né? E ele foi estudando, analisando o primeiro comportamento dos seus companheiros de cela, vendo e depois foi ouvindo e foi conversando e também conversando até mesmo com oficiais carrascos em um determinado campo de concentração. Eles tiveram até mais, digamos que um apoio, né, para tratar, para cuidar de alguém que estava doente, alguns dos homens que eram tratados e voltavam ao trabalho, outros infelizmente morreram, né? Então ele conseguia, com a sua experiência e com o que, diante de tanta aquela aflição, e aí ele falava da questão da angústia, ele narrava, ele comentava um pouco também sobre a psicanálise, ele dizia que a pessoa
precisava passar por aquilo para poder entender aquela situação de angústia. É um pouco diferente porque para a psicanálise a angústia ela é oculta. A angústia ela não tem objeto. O medo tem um objeto. O nosso medo ele tem um objeto. Que medo é esse? Pode ser um medo de um sapo, pode ser um medo de uma cobra, um medo de um cachorro, um medo que de um telefonema, um medo de saber que alguém está doente, você vai receber um telefonema que a pessoa vai morrer a qualquer momento. Tudo, ou seja, o medo ele tem um objeto, né? O Freud falava do medo centrado no objeto, tem uma causa para o sintoma. E já a angústia não, a angústia ela é oculta, a angústia ela é como se estivesse corroendo a criatura por dentro e ela precisa saber de onde vem aquilo, né, como tá. E para o Frank já era diferente, porque aquela galera vivia a angústia de estar naquele lugar. Então eles já não sabiam mais o que era viver ou morrer. Uma coisa era certa, eles todos os dias acordavam sabendo que amanhã poderia não acordar mais, vivos, né? Ou que poderia morrer no campo de concentração e de extermínio. O trabalho era horrível, né? Então ele foi capaz de compreender e de passar essa mensagem para os seus amigos detentos, que o mesmo homem que fazia câmaras de gás para matar homens também eram homens para sair vivos daquelas câmaras de gás, poderia sair vivos daquela câmara de gás, poderia sair vivo daquele lugar. E era interessante, ele narra que essas pessoas entravam, a maioria era judeu, né? Entrava naquela câmara de gás para morrer, chamar, né? É, ou era rezando, ou era orando, né? De acordo com o credo de cada um deles, né? A maioria era cristão, e principalmente judeu. E lá no livro, em tradução livre, ele fala rezar, né? Mas a gente sabe que os judeus, eles entravam cantando ou orando, né? E é isso. Então eu ainda não terminei a resenha, falta editar e apresentar para a galera e ainda discutir mais esses tópicos com o Zenilton. E esse trabalho nós vamos inserir na nosso trabalho lá no bairro Sabiazal. Viu? Então eu vou só aqui para complementar, falando do livro ainda, a segunda parte aborda a logoterapia. Pronto, é isso aqui. Já no final do livro, já no livro você consegue entender um pouco da. Ele entra com a teoria clínica e tal, né? A logoterapia, onde analisa alguns casos que ele presenciou nos campos de concentração, o que eu acabei de falar, e ao longo de sua vida profissional. Já a terceira parte, porque o livro ele tem texto, subtexto, capítulo, subcapítulo, então você tem que ir vendo e se não entendeu tem que voltar para ler. Reler novamente em seus relatos. Aliás, a terceira parte apresenta a tese do otimismo trágico, em que Frank fala que o indivíduo, mesmo nas piores situações, no maior dos sofrimentos, a partir de uma decisão interior, pode escolher a vida e não desistir. Aí você lembra de pulsão de vida e pulsão de morte, né, do que o Freud ensinou, galera. Só que aqui a gente compreende que a logoterapia, para os logoterapeutas, eles destacam que o Frank queria uma ciência que pudesse dialogar com a psicanálise, com a psiquiatria, com a psicologia e com a religião também, né? Ele chamava que o Freud não gostava muito dessa questão de discutir com a religião, né, a psicanálise. E apesar que teve protestantes que que estudaram psicanálise. E esse ponto, né, na teoria sexual também, e do homem ser espiritual, do homem ser antropólogo, né? A logoterapia também abarca tudo isso, né? Já difere em algumas questões um pouco da psicanálise, né? Frank, discorda, é uma forma de discordar tão elegante da teoria da psicanálise que você consegue compreender e aceitar, né? A logoterapia é a terceira escola de Viena, né? Ou seja, a primeira escola foi o Freud, a segunda escola vem a psicologia e a terceira, que é a psicologia existencial, né? A logoterapia. E
Uma das perguntas que o Dr. Frank costuma fazer aos seus pacientes é por que não opta pelo suicídio. Imagine alguém fazendo uma pergunta dessas a você. Ele disse que a psicanálise chega a ser ruim, olha esse meu ruim, cuidado, é um ruim entre aspas, para o analisando, porque ele vai entrar, deitar no divã e ele vai ter que falar coisas que estão dentro e que dói muito. E na logoterapia é diferente, você vai ter que ouvir coisas que você não vai gostar. Entendeu como é que é o negócio? É mais ou menos isso, né? Então, ele destaca um sonho que você ainda não realizou em vida, né? É uma pergunta que ele faz. Por que optar pelo suicídio? Imagine alguém fazendo uma pergunta dessas, né? Ele diz também: este é o desafio que ele nos coloca, unir várias partes de uma vida destruída que devem ser utilizadas para construir um significado para o ser humano, né? Ao mesmo tempo, ele tenta ressignificar, que a pessoa faça a sua própria ressignificação. Em Busca de Sentido, de Frankl, é o livro que nos mostra que dentro das situações mais extremas somos levados a pensar na citação de Dostoiévski, feita pelo autor: temo somente uma coisa, não ser digno do meu tormento. Este é um livro que merece um lugar de destaque na sua estante, viu, gente? Ele tem na internet, mas eu sugiro que você compre ele mesmo, viu? Um livro físico para você ler sempre que tiver em momentos de aflição e entender um pouco como foi, caso alguém que exista nesse mundo, que exalte o Holocausto, que exalte os campos de concentração, que exalte o nazismo, é mais uma prova que isso é uma barbárie, que quem pensa assim é louco. Porque o que eles faziam, aquilo, era uma forma perversa, né? Aqueles homens eram perversos, né? E todos tinham histeria, porque ele analisava também as neuroses profundas dos soldados, viu? Porque eles eram estressados de estar naquele campo de concentração, de ir para um outro e depois de sair levando prisioneiro. Gente, o livro, já tô com sono, foi escrito em 9 dias, tá bom? E ele talvez não contou nem tudo que ele queria contar nesse livro, mas tem as outras edições, né? Tem outros Tem outros livros, sempre com a pergunta que ele faz. Tem outras edições também do Frank, mas esse é o primeiro livro que me indicaram dele. Vou reler novamente alguns capítulos. Agradeço ao Zenildo que sugeriu, né? É a 33ª edição. Ele foi lançado pela 33 vezes pela editora Vozes, a última edição. E vai fazer parte da nossa capacitação de uma semana. Na próxima semana eu vou iniciar uma outra capacitação pelo Ramon. Ele me indicou estudar ansiedade. Aí a ansiedade deixou o meu critério, mas se alguém quiser dar dica, pode mandar no direct aí, tudo. Eu aceito, mas a nossa pesquisa vai se focar na ansiedade no tocante da psicanálise, da psiquiatria e da psicologia. Tá legal? Pra gente contextualizar. Então, agora no mês de maio, nós vamos estar lá no bairro Sabiazal, junto com a Associação de Moradores. Já está quase tudo certo. Nós vamos trabalhar com a escuta. Nós vamos levar também a clínica do Freud, que é a escuta, né, através da fala, o processo terapêutico do inconsciente. E nós vamos inserir nessa clínica, não é algo que eu inventei, isso já existe, né? Que é o mapa mental, né? O mapa mental que a gente usa muito na pedagogia, eu que estudo pedagogia, sei bem disso. E o mapa mental é usado em qualquer lugar, né? Não é só no curso de psicologia, no curso de pedagogia, não. É usado no curso de administração, é usado em qualquer área, né? Nas empresas, né? Se usa o mapa mental. Então eu vou usar lá na clínica e aí nós vamos também estar, nós já temos já impresso todos os papéis da anamnese também, né? Bom, é um trabalho que nós vamos estabelecer o movimento São Freud a partir desse processo que será pela primeira vez. E nós vamos também fazer a psicanálise ganhar
através do movimento Sou Freud, outra vertente. Nós estamos ajeitando o CNPJ, que eu tenho um CNPJ que é ligado à comunicação, porque eu sou da área da comunicação, né? É a minha formação. E o termo marketing até já está extinto no MEI, mas não pode existir MEI para quem trabalha com psicologia e psicanálise, psiquiatria não pode. Mas nós temos também nomes, empresas fantasias, né? Então nós estamos ajeitando um CNPJ, ele não vai sair agora, mas brevemente, não vai demorar muito. Eu estou apenas esperando um prazo para a gente já entrar, porque eu tenho que regularizar o outro, para a gente começar, né? Então nós já temos em mente mais ou menos um nome, talvez não seja esse, mas será Escola Livre de Psicanálise, é um nome fantasia, né? Para que a gente possa emitir o certificado com o CNPJ e no ano que vem, quem sabe, ter até um curso de formação aí de outros cursos. E a gente vai levar isso para outros lugares, outras cidades do Piauí. E lá, né, em Parnaíba também. Hoje eu estou em Teresina, vim visitar uns parentes aqui em Teresina, umas tias minhas. Também irei em Timon, no Maranhão, que é aqui pertinho. Mas também a gente vai ter que ir em Luiz Correia. Tem Ilha Grande do Piauí, que são as cidades, né, da planície litorânea, né, lá em Parnaíba. E também, né, vai estar em vários lugares aí do Brasil, onde tem psicanalistas, né, tem, né, o Ramon e os demais, né, de vários lugares, tá bom? Bom, galera, então um forte abraço, fiquem ligados, qualquer novidade a gente está colocando no Rios aqui na nossa página, tá beleza?